Oi, pessoal! Então, nós vamos continuar hoje falando sobre os grupos vegetais. O segundo grupo, então, é o das pteridófitas, que tem como representantes maiores as samambaias, mas englobam também as avencas e os xaxins. Os xaxins são samambaias de médio porte que tinham seus caules fatiados até uns anos atrás para serem vendidos como vasos para quem quisesse cultivar samambaia como ornamentação. Hoje essa é uma prática que é considerada crime ambiental e esses vasos de xaxim foram substituídos por vasos de fibra de coco, né? Porque ajudam a manter também a umidade. Bom, as características gerais do grupo é que elas são as primeiras traqueófitas. O que significa isso? É ter traqueias. Professor, o que significa ter traqueias? As traqueias são células que formam os vasos de condução. Então, ser traqueófita significa ter vasos de condução de seiva. Como a gente fazia o ano passado em relação aos grupos animais, eu vou colocar aquele famoso Ezinho aqui na frente, porque é uma característica de evolução em relação ao grupo anterior. Em relação também ao grupo das briófitas, né, que é o grupo anterior, outra característica de evolução é que aqui a gente já encontra órgãos vergadeiros, né? Então já vai ter raiz, caule e folha. Aqui do lado a gente tem uma representação então de uma samambaia. As partes aéreas, ou seja, que ficam acima do solo, vão ser a folha, né? E as folhas jovens, que é o báculo. Então, a folha da epiderme inferior, então do lado de baixo da folha, tem um monte de pelotinhas em tom pardo que vão ser as estruturas de reprodução que a gente vai trabalhar daqui um pouquinho. E as porções subterrâneas são o caule, que é um caule no formato horizontal, que a gente chama de rizoma, e a raiz, tá? Então, ela já tem todas as estruturas de órgãos verdadeiros. O ciclo de vida da samambaia, ela vai ser também por metagênese. Então, ela também tem alternância de gerações, uma fase sexuada e uma assexuada. Então, a gente vai completar junto aqui esse esquema prévio que a professora preparou. O esporófito, que é a samambaia adulta, ela é a estrutura diploide, 2N. Quando ela está madura, na epiderme inferior, existem as pelotinhas lá, que são os soros, né, onde estão os esporângios. Então, ampliei aqui um soro. Dentro desse soro, esse esporângio vai passar por um processo que a gente já comentou na aula anterior, que é a meiose. Ou seja, vai reduzir a estrutura diploide para uma estrutura haploide, que vai ser o esporo. Eu até não tinha comentado com vocês, mas o esporo, ele é haploide como um gameta. Só que qual é a diferença entre gameta e esporo? Gameta, para se desenvolver, precisa se juntar com outro gameta, salvo a exceção lá da partenogênese. Agora, o esporo, ele se desenvolve sozinho, portanto, ele vai dar origem a estruturas haploides também. Nesse caso, o esporo vai cair no solo úmido e vai formar essa estrutura aqui em formato de coração, que é chamado de prótalo, que é o broto, cordiforme, que quer dizer em forma de coração, hermafrodita. Por quê? Porque ele tem os dois aparelhos, o feminino, que é o arquegônio, como era o nome lá nas briófitas, e o masculino, que é o anterídeo, que também é o mesmo nome da briófita. O anterídeo produzindo anterozoides e o arquegônio produzindo a oosfera, que é o gameta feminino. Esse anterozoide é lançado, então, no ambiente úmido, por isso que elas ainda dependem da água para reprodução. Ele vai se locomover e vem e fecunda a oosfera. Pode ser autofecundação ou pode ser fecundação cruzada, né? O anterozoide
de um prótalo, pode fecundar o de outro prótalo. Feito, então, a fecundação, nós vamos ter a formação do esporófito jovem, que já é uma estrutura 2N, que vai, enquanto não conseguir fazer fotossíntese, consumir essa lâmina do prótalo. Não adianta procurar essa lâmina lá no vaso de samambaia da casa da avó, que não vai achar, que isso é uma estrutura microscópica, tá? Mas ela vai ser consumida pelo esporófito jovem e até que ele consiga fazer a sua própria alimentação, pela fotossíntese. Então, nesse caso, a gente tem fase duradoura e passageira exatamente o contrário do que era na briófita. Lá na briófita, a fase duradoura era o gametófito. Aqui, a fase duradoura é o esporófito, ou seja, a fase diploide. Enquanto a fase passageira é esse prótalo, que é o gametófito, que é haploide. Exatamente o contrário do que era no grupo anterior.